no seu artigo, acho que fica um pouco mais evidente, mas agora ficou faltando para mim um pedaço que é exatamente aquele conceito de guerra, praticamente, que você usa, que é o estado suicidário. O estado que caminha para a sua morte e arrasta consigo a sociedade. Recuperar esse conceito, porque me parecia que um dos elementos fundamentais para entender o modelo de gestão social ao qual nós somos submetidos é essa naturalização do aumento do risco generalizado em relação à morte violenta. Porque a morte violenta não é só a morte violenta da violência urbana. A morte violenta, por exemplo, de você pegar um vírus e em 2 semanas você está morto. Então, eu insisto que esses processos eles são simétricos, porque espera-se do Estado que ele, ao menos, que ele seja capaz de proteger suas populações em relação a isso. Né? Só que o que é interessante é que, por exemplo, essa lógica do Estado suicidário ela foi desenvolvida para falar de um tipo de funcionamento da guerra no interior do Estado nazista, que era mais ou menos a seguinte. Isso vem do Franz Neumann, do Berenburg. Ele falava, olha, o Estado nazista ele não é um todo homogêneo. Ele é composto de pelo menos 4 grupos que se odeiam, estão em briga contínua entre si, só que eles precisam um do outro, que é a grande indústria, o partido, classe nazista, as forças armadas prussianas, que vem da aristocracia, não é o mesmo grupo, e a burocracia estatal, a classe média que encontrou no Estado o lugar para sua sobrevivência. Então, falar, bem, o lumpesinato do partido, a classe média da burocracia estatal, a aristocracia das forças armadas e a grande indústria. Né? Esse grupo ele só tem um elemento que os une, é a guerra. Enquanto a guerra existir, eles conseguem estar unidos. Se parar, eles vão se degladiar, eles vão se matar. Então, eles precisam da guerra. Eles precisam da guerra. E aí vem a questão, isso significa o quê? Que a sociedade ela precisa de uma mobilização contínua, porque a guerra não pode parar. Né? Só que essa lógica da guerra não poder parar, isso exige, então, que você mobilize a sociedade continuamente para insensibilização em relação à perda e o sacrifício. Porque você está numa guerra contínua. Né? Então, já desde aquela época, você tinha textos que iam descrever o que eram as escolas, né? dentro da Alemanha nazista, e como a ideia do autossacrifício é um elemento fundamental. Não, mas se for necessário, todos nós nos sacrificaremos, todo esse tipo de coisa. Bem, o que é interessante dentro dessa dinâmica é que ela vai chegar ao extremo, porque ela vai criando um processo, percebe? Que é um processo, então, no qual essa dinâmica da guerra contínua não tem volta, até que o Viriot vai desenvolver a ideia de estado suicidário, porque ele vai dizer, bem, não é à toa que tudo isso termina no telegrama 71. É o telegrama o último telegrama que o Hitler manda, dizendo ao exército alemão que ele destruísse toda a infraestrutura que ainda restava nas cidades alemãs, ou seja, se nós perdemos a guerra, que a nação pereça. Então, porque é um flerte contínuo com o abismo. É isso. Um flerte contínuo com o abismo. Eu diria, mesmo sem horizonte de guerra, nós temos alguma coisa que é desta natureza. É um flerte, é uma espécie de... mas a diferença é que, em nome de uma certa ideia de liberdade, é um flerte contínuo com a catástrofe. Em nome de uma ideia de liberdade que é, no fundo, um princípio de organização econômica. E a economia, eu diria, a economia é a continuação da guerra por outros meios. Então, em nome do funcionamento de um princípio de organização econômica, certo? Você joga a sociedade na naturalização de um princípio de catástrofe. Quer dizer, porque, de fato, quer dizer, dentro dessa dinâmica, você retira toda a possibilidade da sociedade conseguir lidar com situações como essa que nós estamos vivendo, a não ser com a naturalização autossacrificial da sua posição social. A gente viu isso, quer dizer, pessoas que saíam às ruas para fazer manifestações em frente ao hospital, em frente a hospitais, né? Que em última instância, percebe? E falando da coragem. Eu não sou um rato, né? Não vou ficar em casa que nem um rato. A gente ouviu isso.
Ou seja, qual que é a ideia fundamental? Essa coragem, ela tem. Os gregos faziam a distinção entre coragem e temeridade. Né? Eles falavam, você tem, não é à toa que a virtude está sempre no meio. A coragem é o meio entre a temeridade e a covardia. Né? Porque coragem em demasia é loucura. Né? Você não sabe lidar com riscos. Né? É loucura. E coragem de menos é covardia. Né? Então, eu diria, essa coragem, claro, é a temeridade. Né? Em última instância, é o jogo contínuo com o seu próprio suicídio. E quando você naturaliza, e esse é o dado fundamental, porque esse processo vai voltar, ele continua, ele vai tendencialmente se naturalizando. Isso modifica brutalmente, não só as relações internas da sociedade, mas a maneira com que os sujeitos se autocompreendem. E o que eles são capazes de fazer ou não são capazes de fazer. Isso não é sem deixar marcas, é isso que eu queria dizer. Não é sem deixar marcas.